Hoje eu quero te convidar a uma reflexão profunda, talvez uma das mais importantes da sua vida. Existe uma pergunta que muda tudo. Por que algumas pessoas vivem em paz, mesmo enfrentando grandes dificuldades, enquanto outras vivem constantemente ansiosas, mesmo quando aparentemente está tudo bem? A resposta, na maioria das vezes, não está na quantidade de problemas, mas na forma como a pessoa vive. Existe uma lógica na vida, existe uma ordem, existem princípios. Quando uma árvore recebe água, luz, nutrientes, ela floresce. Quando ela deixa de receber aquilo que precisa, ela começa a secar. Ela não está sendo castigada, ela apenas está vivendo as consequências naturais das leis da vida. O mesmo acontece com a gente. A nossa mente, nossas emoções e nosso corpo também obedecem a princípios. Quanto mais alinhados estamos com os princípios, maior é a nossa paz. Quanto maior nos afastamos deles, maior tende a ser nosso sofrimento. A ansiedade muitas vezes não é apenas um problema, ela também pode ser um sinal, um aviso, como uma luz no painel de um carro. Ela está dizendo: existe alguma área da sua vida que precisa de atenção. Não é para gerar culpa, é para despertar consciência. A consciência elevada não significa ser perfeito, significa perceber a vida de maneira mais profunda. É entender que cada pensamento gera emoção, cada emoção influencia uma decisão, cada decisão constrói um destino. Por isso existe uma lei muito simples. Toda ação produz uma consequência. Se eu cultivo pensamentos de medo, diariamente o meu cérebro aprende a viver em alerta. Se alimento esperança, gratidão, responsabilidade, equilíbrio, meu cérebro começa a produzir novas conexões. A neurociência ela mostra que nosso cérebro muda conforme repetimos comportamentos. A espiritualidade nos lembra que aquilo que alimentamos dentro de nós cresce. Essas duas visões caminham juntas. Uma explica um funcionamento, a outra dá sentido. E ambas apontam para a mesma direção. Aquilo que você cultiva, você fortalece. Vamos falar agora sobre uma dessas leis. A primeira é a da presença. A ansiedade quase que sempre mora no futuro. Ela pergunta: e se acontecer? E se eu perder? E se der errado? Mas a vida acontece apenas agora. Respire, olhe ao seu redor. E nesse instante, provavelmente você está seguro. O seu corpo está aqui, mas a sua mente talvez esteja viajando para um futuro que nem existe. A consciência elevada traz a mente de volta. Ela pergunta: o que posso fazer hoje? Não amanhã, hoje. E a paz nasce quando aprendemos a habitar o presente. A segunda lei é a lei da responsabilidade. Existe uma enorme diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa era paralisa, a responsabilidade a transforma. Então, quando assumimos a responsabilidade pela nossa saúde emocional, deixamos de esperar que outras pessoas resolvam o que é nosso. Paramos de terceirizar nossa felicidade. Passamos a construir nossa vida. Essa mudança diminui a ansiedade, porque deixamos de lutar contra aquilo que não controlamos e começamos a agir naquilo que depende de nós. A terceira lei é o cuidado com o corpo. Nosso corpo é a casa da nossa mente. Dormir pouco, comer mal, não beber água, não fazer atividade física, tudo isso influencia diretamente o cérebro. Não existe saúde emocional sem algum cuidado físico. Cada caminhada, cada noite bem dormida, cada refeição equilibrada é uma mensagem para o seu cérebro, dizendo: estamos seguros. O corpo responde, a mente responde, as emoções correspondem. A quarta lei é cuidar da vida espiritual. Independente da tradição religiosa de cada pessoa, existe algo que fortalece o ser humano: silêncio, oração, meditação, leitura espiritual, gratidão, contemplação. Então, quando o ser humano perde totalmente a conexão com aquilo que considera sagrado, muitas vezes
ele vai perder também o sentido da caminhada. A espiritualidade já nos lembra que nem tudo depende da nossa força. Existem momentos em que precisamos confiar, descansar, entregar. E isso reduz a ansiedade, porque diminui a necessidade de controlar tudo. A quinta lei é cuidar das emoções. Muita gente aprendeu a esconder emoções, mas emoções escondidas não desaparecem, elas apenas mudam de lugar. Pode parecer como ansiedade, insônia, irritabilidade, dores. Aprende a reconhecer aquilo que sentimos é um ato de coragem. Então pergunte para você mesmo: o que realmente estou sentindo? Do que tenho medo? O que estou evitando? A verdade, ela sempre liberta. A sexta lei é a autoestima. Autoestima não é sentir-se superior, é reconhecer o seu valor. Quem acredita que nunca é suficiente vive tentando provar algo para o mundo, e essa busca nunca termina. A consciência elevada, ela entende que o valor humano não depende apenas de resultados. Você pode crescer, você pode melhorar, você pode evoluir sem precisar se desprezar. A sétima lei é o autoconhecimento. Quem não conhece a si mesmo repete padrões, escolhe sempre o mesmo tipo de relacionamento, comete os mesmos erros, reage da mesma maneira, depois pergunta por que nada mudou. O autoconhecimento interrompe ciclos e você começa a perceber gatilhos, seus medos, suas crenças. E quando existe consciência, existem escolhas. Oitava lei é viver por princípios. O mundo muda, as opiniões mudam, as emoções mudam, mas há princípios que permanecem: honestidade, respeito, disciplina, compaixão, responsabilidade, gratidão, perdão. Quando uma pessoa constrói uma vida sob princípios, ela desenvolve estabilidade interior. Não significa ausência de problemas, significa firmeza diante deles. A nona lei é o equilíbrio. Muitas pessoas vivem apenas para trabalhar, outras apenas para agradar os outros, outras apenas para ganhar dinheiro. Mas uma vida saudável precisa de equilíbrio. Tempo para a família, tempo para descansar, tempo para aprender, tempo para cuidar da saúde, tempo para servir, tempo para estar com Deus. A ansiedade, ela cresce quando toda a nossa identidade fica presa em apenas uma área da nossa vida. E a décima lei é plantar e colher. Toda escolha é uma semente. Você não colhe imediatamente, mas colhe. Pensamentos são sementes, palavras são sementes, hábitos são sementes, relacionamentos são sementes. O futuro normalmente é construído pelas pequenas decisões repetidas diariamente. Por isso, não espere mudanças gigantescas. Comece pequeno, leia 10 minutos, ore por 5 minutos, faça uma caminhada, durma um pouco mais cedo, beba mais água, converse com alguém de confiança, perdoe, agradeça. São pequenas sementes, mas elas transformam florestas. Elas se transformam em florestas. Agora, eu quero deixar uma reflexão muito importante. Nem todo sofrimento significa que a pessoa fez algo errado. Vivemos perdas, lutos, doenças, injustiças. Essas situações fazem parte da existência humana. Entretanto, muitas formas de sofrimento podem ser agravadas quando nos afastamos de princípios fundamentais, como o cuidado consigo mesmo, o equilíbrio, a responsabilidade, o cultivo da vida interior. Por isso, em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, talvez seja mais útil perguntar o que essa experiência está me ensinando, o que posso aprender, o que posso transformar. Essa pergunta abre espaço para um crescimento. A consciência elevada não elimina os desafios, ela muda a maneira de enfrentá-los. Ela substitui o desespero pela esperança, o medo pela confiança, a impulsividade pela sabedoria. E lembre-se, você não precisa controlar o amanhã, você precisa viver plenamente o hoje. Cada dia vivido com propósito fortalece a sua mente, fortalece a sua vida. Que você possa viver um dia com muita leveza, vivendo seus princípios. Se essa mensagem faz sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Que Deus abençoe sua vida, ilumine seus passos e lhe conceda sabedoria para viver cada dia com serenidade.